Deixa eu só. Nossa. Ok. Bom, então hoje a gente vai falar de classicismo, né? A gente aí na nossa linha do tempo, na nossa viagem do tempo, a gente vai para mais um século, né? Para um outro período aí avançando. Quem se lembra da última aula? Qual que era o movimento ali? Que momento que a gente estava? Vamos ver se a cabeça de vocês tá boa. Ah, eu posso estar errada, mas acho que era o humanismo, não era? Uhum. Exatamente. Então, a gente, na última aula, a gente saiu da Idade Média, fomos para o início dessa era moderna, né? E justamente nesse período, a gente vai ter um movimento chamado de humanismo. Alguns estudiosos tratam esse momento como um momento de transição também, tá? Por quê? Vai ser bem ali o meio termo, né? Então, a gente vai ter um avanço, né, no pensamento cultural, científico, e ao mesmo tempo alguns resquícios ali da Idade Média, daquele movimento anterior. Isso é muito comum de acontecer em vários movimentos, em vários momentos aí da história na literatura, tá? Então a gente sai, né, da Idade Média, chega no humanismo, o pensamento antropocêntrico começa a ganhar força, né? Então todos aqueles ideais teocêntricos, aquele sistema teocêntrico que a gente via muito forte na Idade Média, começa a se dissipar, mas não totalmente, né? A gente viu, por exemplo, o Gil Vicente, né, o pai do teatro português, que vai trazer algumas inovações no quesito de produção, né, literária, cultural, com as suas peças, mas ao mesmo tempo a gente vê essa preocupação com a salvação ou com uma moral aí da sociedade, resquícios então daqueles ideais teocêntricos. Então é um momento em que essas ideias se misturam, tá? E o que acontece, né? Durante o humanismo, começam a surgir algumas ideias, começam a surgir novos ideais que vão se consolidar nesse movimento que a gente chega hoje. Então, o chamado classicismo, tá? Quando a gente olha para esse nome, né? Para esse título aí, classicismo, o que vem à cabeça de vocês? Classe. Classe, uhum, Grécia, Roma, uhum. Mais alguma ideia? Classicismo. Poder. Sim. Bom, primeiro ponto. Quando a gente olhar para essa palavrinha, para esse título aí, classicismo, eu sei que muitas vezes a gente pode associar essa coisa de classe, né? O classe social, divisão de classe. Na verdade, essa palavra não deriva necessariamente nesse sentido, tá? Quando a gente fala de classicismo, nós estamos falando de clássicos, tudo bem? E sempre que a gente vê essa palavrinha, automaticamente a gente precisa relacionar a antiguidade clássica aos clássicos. Quando eu falo de clássicos, eu estou falando de Grécia e Roma, tá? Então lembra da nossa primeira aula, né? Antiguidade clássica. Então aqui no classicismo vai levar esse nome justamente porque vai ter uma certa influência, né? Vai resgatar alguns valores clássicos, alguns valores que estavam lá em Grécia e Roma, tá? Bom, então a gente chega no século XVI, um momento muito importante também de avanço científico, tecnológico. Se vocês estiverem acompanhando o arquivo que eu mandei, então na segunda página ali, né,
Então, eu coloquei o título ali, o Renascimento e Renascença. Então, esse movimento é muito importante a gente relacionar, tá? Porque o classicismo, ele vai surgir dentro desse movimento chamado Renascimento ou Renascença, tá? Então, todos aqueles valores, toda aquela transformação iniciada no humanismo vai se consolidar aqui no classicismo, tá? Vai se consolidar nesse movimento chamado Renascimento. Então, o Renascimento foi um movimento artístico, cultural, teve início ali na Itália, e vai se espalhar por toda a Europa, né? Vai ser um movimento muito forte, muito rico culturalmente, tá? E o classicismo, ele vai ser o movimento literário da Renascença, o movimento literário dentro do Renascimento, tá? Então, classicismo e Renascimento, eles estão conectados. O classicismo, essa parte literária que está dentro do Renascimento, tá bom? Como nós vimos, no humanismo começam então a surgir, a ser mais forte os ideais antropocêntricos, né? E isso vai ser bem mais forte, bem mais explorado aqui nesse momento, tá? Então, a partir dessas transformações advindas do humanismo, né, a gente vai chegar nesse momento, então, aí, a partir do século XVI, que é um movimento de grandes descobrimentos, de grandes invenções, tá? Então, aqui a gente começa a ter uma certa movimentação bem importante, tá? Pensadores importantes, artistas importantes, então, como Copérnico, Da Vinci, Michelangelo, toda essa galera faz parte do Renascimento, faz parte desse período, tá? É um momento que nós vamos ter, então, o racionalismo como centro, então, uma busca pelo equilíbrio, pela harmonia. Eu não estou apresentando porque eu estou pelo celular e eu não consigo. Mas eu mandei o arquivo no grupo alguns minutinhos antes de eu entrar, tá? Então, tudo isso que eu tô falando tá anotado lá naquele arquivo que eu mandei para vocês. Não se preocupem. E se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, tá? Pode me falar. Bom, então o racionalismo, essa busca pelo equilíbrio, pela harmonia, né? Eles buscavam também esse equilíbrio entre a lógica e o sentimento, então, né, buscar esse ponto médio aí, né? Não só a razão, mas também nem só a emoção, tá? Já diria NX0, né? Entre razões e emoções, a saída, né? Então, é mais ou menos essa busca do equilíbrio entre as razões e as emoções. A gente vai ter também um resgate de vários valores clássicos. Um deles vai ser o conceito de mimesis. Então, acho que talvez a gente comentou sobre isso lá na aula de antiguidade clássica, mas esse conceito de mimesis, ele está relacionado à imitação, tá bom? Então, algo, né, que tem a ver com a mímese seria a imitação da vida. Aristóteles dizia, né, a arte imita a vida. Então, essa ideia, né, de que as coisas que estão ali na arte são coisas que aconteceriam aí na vida real, tá? Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Então, Não. de maneira geral, as principais características aí do classicismo vão ser o antropocentrismo, o racionalismo, resgate de valores clássicos, né? E inclusive de algumas estruturas também, tá? Esse período aí de novos descobrimentos, novas invenções, isso tudo dentro desse movimento aí, renascimento, né, classicismo. E aí a gente vai para Portugal, né? A gente vai para esse momento e eu vou falar um pouquinho agora então do contexto histórico-cultural do século XVI. Século XV e século XVI, né? Então a gente chega na chamada Idade Moderna,
tá? Então, a partir daqui, a gente já saiu lá da Idade Média e chega na Idade Moderna. Nós vamos ter a expansão marítima, renascimento, né, cultural e científico, como a gente já comentou. Reforma protestante é um evento também bem importante nesse momento. Metalismo, colonialismo, mercantilismo, tudo isso vai influenciar de alguma forma, tá? Então, falando da expansão marítima, vai ser justamente nesse momento que nós vamos ter as grandes navegações, né? A chegada dos europeus aí, na América, né? Esse descobrimento. Então, é nesse período que começam essas expansões, tá? Cabe ressaltar que Portugal vai se destacar nesse momento. Então, o século XVI para Portugal vai ser o século de ouro, vai ser a era de ouro, né? Economicamente, politicamente, culturalmente, né? E depois do século XVI, assim, Portugal parece que vai só caindo, assim, de certa forma, tá? Porque o século XVI vai ser um momento muito rico e muito importante para os portugueses, tá? Eles vão se destacar nessas navegações, né, na expansão marítima. Então, quando a gente pensa, né, nesse momento, ele surge justamente aqui. Até então, a gente não tem trabalhado com literatura brasileira, com nada que foi produzido no Brasil, justamente porque não se havia essa ideia, né, de Brasil. Os europeus ainda não tinham chegado aqui. Então, a partir daqui, né? Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a estudar a literatura, as manifestações literárias produzidas no nosso território, tá? Mas então, o início de tudo está aqui. Esse renascimento cultural, a reforma protestante, isso vai ser muito importante, porque percebam como os ideais, né, esses ideais antropocêntricos, essas novas correntes de pensamento, elas vão surtir algum efeito, tá? E é muito interessante a gente pensar na reforma protestante, porque nós vemos pessoas que não abandonam a sua fé, mas passam a ter um olhar mais crítico sobre aquilo que estava sendo feito da fé. Então, a reforma protestante vai ser esse momento que vai dividir a igreja, né? Então, a igreja que tinha tanto poder ali na Idade Média, no humanismo, começa a perder um pouquinho de força. Com a reforma protestante, isso vai ser crucial, né? Então, a gente vai ter essa divisão da igreja, todos ainda proferindo uma mesma fé, mas com um olhar diferente, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para a igreja ali na Idade Média, a gente vai ver, né, as missas, as celebrações, né, a leitura da Bíblia, né, o acesso à Bíblia era algo que era feito em latim, então só quem tipo, tinha acesso, né, à cultura, tinha acesso à educação, poderia ler o que estava escrito ali. Com a reforma protestante, a gente vai ver que os textos sagrados eles passam a ser mais, como poderia dizer, democratizados, assim, porque defende-se essa ideia de que, né, a Bíblia precisa ser traduzida para que todos leiam, né? Então, são visões diferentes, tá? Visões diferentes, questionamentos diferentes, e vai ser justamente um marco aí, então, a reforma protestante, tá? Depois eu falei do metalismo, colonialismo e mercantilismo. Tudo isso vai ser derivado da expansão marítima, tá? Então, os europeus, Portugal chegando, né, ao Brasil, já começa a buscar por ouro, por uma forma de explorar, né? Então, economicamente, as coisas começam a mudar também, né? E eles começam a enriquecer, claro, que às nossas custas, né? Enfim. Comentários até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Bom, vamos falar das características específicas do classicismo, tá?
Então, o classicismo ele vai se dar no auge do Renascimento, né, em Portugal. Então, vai ser o pico, assim. Valores antropocêntricos, racionalismo e busca dos valores absolutos e universais, tá? Então, a razão, falando muito, muito forte, a valorização da cultura clássica, da mitologia pagã. Então, tudo aquilo que estava relacionado à mitologia, à antiguidade clássica, aqueles temas, né, vão surgir e vão ser valorizados. Por isso que a gente tem esse nome de classicismo. Então, esse resgate, essa valorização dos clássicos, tá? Quando eu falo desses valores universais, absolutos, a gente vai ver que nesse período vão ser produzidas, né, obras que tratam de temas que nós chamamos de temas universais. O que é um tema universal? O que é universalismo? É quando eu falo de uma coisa que ultrapassa geração, ultrapassa culturas, né? Então, são temas que fazem sentido, que são relevantes em qualquer lugar que você vá. Então, seja aqui, seja na China, na Grécia, em Portugal, no século XVI, século XVIII, no século XXI, enfim, são temas que vão fazer sentido, que vão ser relevantes, temas universais, tá? E a gente vai perceber forte influência daquelas obras clássicas também, a Ilíada, do Homero, Eneida do Virgílio, né? Então, aquelas obras, aquelas epopeias, sabe? A narrativa épica, que a gente comentou também na primeira aula, tudo isso vai exercer forte influência na produção literária aqui desse período, tá? Então, percebam que a partir de agora, a gente vai começar, ao estudar os movimentos literários, a gente vai notar, muitas vezes, essas influências, esses resgates de uma escola, de um movimento que ficou lá para trás, tá? Então, por isso que é importante que vocês entendam, né? Então, eu sempre falo isso, não é decorar, é entender, tá? Porque se você memoriza ou decora, você esquece. Agora, se você entende aquilo que você está falando, fica mais fácil, tá? Então, é importante que vocês entendam, né, pelo menos aí um pouquinho de cada movimento, associe com esse período histórico, né? Então, a literatura aí andando lado a lado com a história, para que quando a gente chegue nos próximos movimentos, faça sentido. Na aula de hoje, a gente está pegando a ponte, né, aí para a antiguidade clássica. Então, se vocês têm alguma dúvida, né, revejam a primeira aula que a gente fez, porque dialoga muito, tudo bem? Bom, o classicismo em Portugal, ele vai começar com um autor chamado Francisco Sá de Miranda, né, um poeta ali, que ele vem da Itália e ele traz um estilo novo, né? Justamente que ele observa no Renascimento italiano. Então, o que seria esse dolce estilo novo, né? Que esse novo estilo aí? Se na Antiguidade Clássica nós tínhamos um rigor formal nos poemas específico, então quando eu falo de rigor formal, de estética, eu estou falando da forma, tá? Então, número de versos, número de estrofes, vocês vão perceber, ou já devem ter percebido, né? Então, agora eu vou fazer tipo, uma digressão, assim, uma abertura para falar de poema, poesia que os poemas, né, eles têm diversas formas. Alguns poemas, eles têm formas fixas, então eles respeitam o mesmo número de estrofe e o mesmo número de versos, tá? Só para situar vocês. A linha de cada poema é chamada de verso, tá? Então, quando eu falo de verso, estou falando da linha de cada, né? As linhas ali do poema são os versos. O agrupamento desses versos são chamados de estrofes, tá? Então a gente tem poemas, né, que seguem formas fixas, que tem um número certo de estrofes, e cada estrofe tem um número certo de versos, e aí para cada uma dessas formas fixas nós vamos dar um nome.
E nós temos também, depois, com o modernismo, enfim, versos livres, enfim, que não respeitam aí uma forma fixa, tá? Aqui no classicismo, a gente vai ter essa busca, né, na verdade, essa retomada de valores clássicos, e isso vai se dar também na estética do poema, tá? Então, os poemas, eles vão falar, né, não, eles vão exaltar não só o conteúdo, mas a forma. Então, a forma é muito importante também no classicismo, essa forma fixa, tá? E essa forma fixa vai vir justamente com o Francisco Sá de Miranda, porque até então eram feitos poemas com outras formas, tá? E como Francisco Sá de Miranda, ele traz essa tendência da Itália, a gente vai ter então os versos aí chamados decassílabos. São versos de 10 sílabas poéticas. Daqui a pouco a gente vai falar de metrificação, e isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Bom, o que acontece? Para a gente definir essas formas fixas de um poema, a gente precisa medir os versos. E como que a gente mede o verso? Sei lá, usando uma fita métrica? Não faz sentido, tá? Então a gente não vai ficar medindo o tamanho do verso com uma fita. A gente mede um verso através das sílabas dele. Então, sabe dividir sílaba que a gente faz desde criancinha lá na escola? A gente pega a palavra e divide as sílabas? É mais ou menos isso. A diferença é que nós vamos contar essas sílabas a partir do que a gente escuta, e não como a gente divide gramaticalmente, tá? Não se desesperem. Daqui a pouco eu vou explicar certinho como que a gente faz esse processo. Mas esse processo, então, de medir os versos é chamado de metrificação. E isso vai ser importante para a gente poder definir essas formas fixas. Então, uma dessas formas fixas, advindas e representantes do classicismo, vai ser os versos decassílabos, esses versos de 10 sílabas, tá? Então, tudo isso ele vem nessa chamada medida nova, vai vir com Francisco Sá de Miranda. Outra característica, outra forma fixa, marco aí, né, representante do classicismo, é o chamado soneto. Ou seja, são aqueles poemas que têm 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 10 versos. Esse poema, esse soneto, todos os versos dele possuem 10 sílabas. Tá? Então, essa é a forma fixa aí que vem para ficar e vem para se estabelecer durante esse período, o chamado classicismo, tá? Então, guardem isso. Classicismo, medida nova, soneto. Se aparecer alguma questão a respeito da estética, do rigor formal, né? Aí da forma do classicismo, né? Do poema clássico, pensa aí no soneto e na medida nova, versus decassílabos. Dúvidas até aqui? Não, professora. Não? Bom, além do Sá de Miranda, que vai representar, então, o marco da medida nova, ele que vai trazer isso, né, para Portugal, a gente tem o nosso ilustre, né, e tão conhecido Luís Vaz de Camões. Vocês já ouviram falar desse autor, Camões? Sim? Bom, a gente vai ter então, Luís Vaz de Camões vai ser o grande nome do classicismo português e um dos grandes nomes, né, não só da literatura portuguesa, mas também da literatura universal, né? Então imaginem, né, um momento de auge, um momento de ouro de Portugal mesmo, economicamente e culturalmente, porque nós temos aí Camões, né? Ele vai ser o ícone, então, do classicismo português e vai escrever muita coisa, né? A obra dele é muito grande. Então, ele escreveu obra lírica, então, poesia aí, né?
poemas pastoris, poemas de tristeza, enfim, sonetos, né? Ele vai escrever bastante, vai se destacar na obra lírica, mas também na obra épica. O que era a obra épica mesmo? Uma narrativa épica? Quem se lembra do gênero épico? E aí, alguém se lembra do gênero épico? É de heróis, não é? Uhum. A narrativa, né? Narrar os feitos de um herói. Então, a narrativa épica é um poema, não deixa de ser um poema, mas é um poema que narra, então, a história, a jornada de um herói. Camões também vai escrever uma época que vai ficar muito conhecida, tá? Então, duas obras aí, né, que vão se destacar de Camões. Sonetos, inclusive, é um dos livros cobrados pelo vestibular da Unicamp e vai ser o primeiro livro que a gente vai trabalhar numa aula livro, tá? Eu tô só vendo se eu faço essa aula como uma aula extra em outro momento, ou se na próxima aula a gente já faz aula livre. Eu aviso vocês durante a semana, tá? Mas de qualquer forma, se vocês tiverem um tempinho, o livro Sonetos, ele tá ali tá disponível no domínio público. E se vocês entrarem no site da Conveste, vai ter um arquivo com os sonetos selecionados. Então, não são todos os sonetos exigidos, mas tem uma lista de sonetos selecionados, tá? E um soneto, gente, é um poema de 4 estrofes. Então, assim, é bem curtinho, dá para ler em um dia, tá? Eu sei que às vezes a gente precisa, né, de mais tempo para assimilar quando a gente trabalha com poesia, mas vale muito a pena. Eu sei que também muitas vezes a gente cria aquela ideia, né? Nossa, sonetos, que palavra difícil. Camões, nossa, deve ser muito chato. Século XVI ainda, eu não vou entender nada do que esse cara está falando. E o que eu mais gosto nas aulas de soneto, nas aulas livres de sonetos, é que eu começo a ler os sonetos e aí a galera começa a se identificar, entendeu? Nossa, é minha vida, meu Deus, eu postei isso ontem no Facebook, entendeu? Isso porque os temas tratados nesse livro são temas universais, como eu falei, temas que tocam para além das gerações, né? Além dos séculos aí. Mas eu já estou dando spoiler da aula livre, né? Enfim. Então, sonetos e também a épica chamada Os Lusíadas. E é dela que eu vou falar agora. O Camões, né? Luís Vaz de Camões, ele vai ter uma vida bem polêmica, bem conturbada, tá? Então, ele era financiado pelo rei para escrever, né? Ele vivia ali na corte, mas ele também se envolvia em muitas confusões, né? Dizem as más línguas, aquele momento fofoca literário. Ele foi um combatente em uma batalha ali, né, dos portugueses contra os mouros. Quando a gente fala de mouro, são os árabes, tá? Mouro vem do latim, essa palavra mouro significa moreno. E é justamente uma característica que eles davam aos árabes. Então, os mouros, os morenos, né? E aí vai ter uma batalha ali, né, no século XVI. É um momento de expansão. Então, Portugal e Espanha começa a defender ali a Península Ibérica para poder estabelecer o seu poder. Isso, o século XVI na Espanha também vai representar esse momento de combate, né, a tudo que vem de fora da península, inclusive combate às línguas da Espanha, né? A gente vai ter ali no século XVI o casamento dos chamados reis católicos, né? Acho que é Rei Fernando e Isabel da Espanha. Eles se casam e aí a gente tem, na verdade, uma união política que vai juntar alguns reinos ali, né? E a Península Ibérica, então, no caso, a região ali vai se consolidar como Espanha,
E todas as outras línguas faladas além do castelhano, né, vão começar a ser combatidas. Então, vai ter uma difusão muito forte do espanhol, do castelhano, para como essa ideia de língua nacional, um reino, uma língua, né? Porque se tem muito essa ideia, quando a gente pensa no campo da linguagem, que uma língua é a identidade de um povo. Então, se eu tenho um reino, quero ter um império, eu preciso ter uma única língua. Porque se eu tenho pessoas que falam idiomas diferentes, isso pode causar uma certa ruptura. Eles podem se identificar como uma outra nação, porque eles falam um outro idioma, e vão querer bater de frente comigo, e eu não vou conseguir estabelecer o meu império, o meu reino. Então, isso é muito forte, né? Uma briga muito forte ainda hoje, quando a gente pensa nessas questões linguísticas, de políticas linguísticas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe políticas linguísticas, e é bem interessante quando a gente parte para esse lado, né? Então, aqui no século XVI, isso vai ser muito forte. Em Portugal, né, a gente não vai ter tanto esse problema, assim, escancaradamente, principalmente porque quando Portugal chega ao Brasil, a gente também tinha uma infinidade de línguas, né? Línguas indígenas, enfim. Só que Portugal consegue acabar com elas, né? De certa forma, assim. Diferente do que acontece com colonização espanhola, colonização portuguesa vai ser muito certeira nesse quesito da linguagem. Mas eu vou deixar para falar disso, das línguas indígenas e tudo mais, na nossa próxima aula, tá? Vamos voltar aqui para Portugal, para Camões. Tudo bem até aqui? Às vezes eu faço umas digressões assim, eu não sei se vocês conseguem me acompanhar, mas qualquer coisa vocês me chamem de volta para o planeta Terra aqui no chat ou no microfone, tá bom? Tranquilo? Sim? Ok. Bom, então, falando de Camões, né? Eu estava falando da vida polêmica dele, então ele combateu, né, nessa batalha contra os mouros, e por conta disso, ele feriu o olho direito, se eu não me engano. Então, as figuras, as gravuras, fotos que vocês procurarem de Camões, ele vai estar ou com o olho, né, dando uma piscadinha, assim, ou com um tapa-olho, tá? Então, essa piscadinha não é porque ele era simpático, assim, mas é porque ele teve o olho machucado aí, ferido em uma dessas batalhas, tá? Sim, próxima aula seria quinhentismo, tá? Mesmo que a gente trabalhe com aula livre de sonetos, a gente já entra no quinhentismo. Bom, e aí, além disso, né, Camões ele vai se envolver com várias mulheres casadas, várias tretas, assim, e ele vai ter uma noiva que morre em um naufrágio, né? Então, veja, Camões ele sobrevive a um naufrágio, assim, tipo Titanic, entendeu? Mas a noiva dele não. E dizem as más línguas que nesse naufrágio ele estava segurando o manuscrito dele dos Lusíadas, que é essa obra que a gente vai falar agora. E dizem que entre salvar a noiva e os Lusíadas, ele prefere salvar os Lusíadas. E aí ele salva, então, essa obra, a noiva morre, e aí depois ele passa a escrever os sonetos, falando delas, do sofrimento, dessa perda da amada, né? Enfim, escolhas, né? Eu não sei, acho que talvez eu faria a mesma coisa, né? Uma obra muito difícil, mil, mais de 1.500 estrofes ali, isso é bem difícil, né? Não o julgo. Mas, quando ele morre, é muito curioso, porque mesmo depois da morte dele, ele não vai ter paz, né? Então ele morre, é enterrado, tudo. E aí, tipo, nunca aconteceu, e aí de repente acontece um terremoto em Portugal que destrói o túmulo dele, assim. Então, tipo, descansar em paz vai pagar pelo que fez, né? Sei lá. Então, mesmo depois de morto, assim, ele tem o túmulo destruído, e aí depois eles fazem um busto, um monumento ali de homenagem a ele. Mas, enfim, né? Uma vida bem
bem conturbada. Mas vamos falar da obra dele, que é o que interessa, né? Então, os Lusíadas. Eu vou tentar colocar aqui, virar o meu celular, para vocês enxergarem a tela. Vamos ver se assim funciona. Peraí. Dá para ver bem? Gente, eu devia ter feito isso antes, né? Dá pra ver. Às vezes, nossa cabeça não funciona muito bem. Bom, acho que assim fica melhor para vocês irem acompanhando. Então a gente tem, né, os Lusíadas. Trata-se de uma epopeia. Então a epopeia é uma narrativa épica, tá? Então é um poema que narra os feitos de um herói. Ela vai ser inspirada ali nos clássicos, né? Como a Odisseia, a Eneida, de Homero. Então, Camões, né, claramente se inspira nessas obras, nessas epopeias. A gente vai ter uma obra, então, composta a partir das experiências do autor, as experiências de Camões, o que ele vivenciou. E quando a gente fala de uma epopeia, nós estamos falando da história, dos feitos de um herói. No caso da Odisseia, a gente tem o Odisseu, o Ulisses, né, como o herói. No caso de Os Lusíadas, Camões ele vai fazer uma heroicização coletiva. Então, o herói dos Lusíadas é o povo português. Então, essa epopeia trata-se do louvor ao povo português, tá? E vai ser, então, ele vai narrar a viagem de Vasco da Gama às Índias, enfatizando os momentos importantes de Portugal. Então, é uma obra muito interessante porque ela traz muitas referências históricas, coisas, né, histórias que fazem parte do imaginário coletivo, da experiência coletiva do povo português. Então, é bem interessante isso aí. Bom, como eu falei, uma coisa importante, né, aqui no classicismo é a estrutura, né, esse rigor formal aí. Quando a gente pensa numa epopeia, então a gente tem uma estrutura específica. A gente ainda não falou da estrutura da epopeia, eu vou falar dela agora, tá? Mostrando alguns exemplos retirados dos Lusíadas mesmo. Então a gente tem, né, os Lusíadas. Então, não que toda a epopeia deva seguir esse número de estrofes, mas os Lusíadas. Então, imagina, lembrando, estrofe é um agrupamento de versos, tá? Então, os Lusíadas possuem 1.102 estrofes. Imagina quantos versos não tem nessa obra. Então, 1.102 estrofes, no que a gente chama oitava rima. Quando a gente fala de esquema rítmico, a gente está falando da análise das rimas de uma estrofe, tá? De um poema. E a gente classifica mais ou menos assim, ó. Tá vendo? A, B, A, B, A, B. O que que isso significa? Tudo que tem A são os versos que rimam entre si. B, os versos que rimam entre si. E o C também. Então, o esquema rítmico dos Lusíadas, ele é assim, ó, o primeiro verso rima com o terceiro e rima com o quinto. O segundo verso rima com o quarto e rima com o sexto. E os dois últimos versos rimam entre si. A obra toda, 1.102 estrofes que seguem esse esquema rítmico. Percebam que a gente não está falando de uma obra escrita aleatoriamente, né? Ai, nossa, que vontade de falar da história do povo português. Vou escrever aqui. Além disso, a gente tem todo um trabalho mesmo, tem um planejamento, né? Então, por isso que eu digo, né? Tudo bem, até compreensível Camões preferir salvar essa obra, né? Do que a noiva, assim. Claro que eu tô brincando, mas é algo bem complexo aí de se fazer. Além desse esquema rítmico, essa epopeia, os Lusíadas, eles vão ser todos nos versos decassílabos, na medida nova, ou seja,
Todos os versos, eles têm o mesmo número de sílabas, ou seja, cada verso dessas 1.102 estrofes, além de seguir esse esquema rítmico, eles também possuem 10 sílabas poéticas. Imagina o trabalho, gente, que dá isso aqui. Imagina para a gente escrever uma redação com as nossas, né, palavras, sem ter que seguir um esquema de rimas, de ritmo, já é difícil. Imagina escrever uma epopeia nessa medida. Uma epopeia, então, ela é dividida em cantos e não em capítulos, tá? Então, os cantos são os capítulos aí da obra. Então, ela tem 10 cantos e possui dois narradores. Possui Camões, e em um determinado momento ele dá voz ao Vasco da Gama, que é um dos personagens dessa obra. Tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa até aqui? Perguntas? Bom, até aqui, talvez vocês podem ter perguntado, né? Questionado. Por que escrever tudo isso? Por que seguir essa rima, né? Será que era frescura? Ou, enfim, por que fazer tudo isso, né? Mas tem um sentido. Todo poema, principalmente esses que têm uma forma fixa, eles vão ter um ritmo, né? Então, ao seguir esse esquema rítmico, ao seguir essa medida de versos, a gente vai ver que o autor ele vai conferir um ritmo ao poema, né? Uma musicalidade que vai trazer alguns sentidos também. Então, quando a gente fala de poema, né, ele está muito ligado à musicalidade também. Se a gente pensar lá no início das cantigas, né, como que como que isso era feito. Opa, bati aqui. Pronto. Bom, a estrutura. Olha, eu recomendo a leitura, é muito interessante, assim, só pelo cuidado que o autor tem, né? A gente vê que é bem interessante. Bom, então ainda falando da estrutura, eu vou mostrar as partes que nós temos nesse gênero épico, tá? Em uma epopeia. Então, toda epopeia, ela começa com uma proposição. O que é a proposição? É a apresentação do poema. É quando a gente vai ter ali o tema, né, da obra e dos heróis. Então, seria a introdução, né, da obra. Esse capítulo de introdução, esse canto aí de introdução, né? Na verdade, a proposição, né, antes dos cantos. Eu vou fazer a leitura dessa primeira estrofe dos Lusíadas e tentem perceber se tem algum ritmo, se traz alguma sensação ou alguma ideia a maneira como esses versos estão organizados, tá? Então, os Lusíadas começam assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E aí, vocês perceberam algum ritmo, alguma sensação assim que essa estrofe traz? Professora, tá mudo? Tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Sim. E aí? Um aconchego? Vocês percebem que, não sei, agora começa o momento viagem, né? Não sei se vocês percebem, mas às vezes a gente tem a sensação de, como eu posso dizer?
como se fosse uma marcha, assim, sabe? Como se tivessem várias pessoas chegando em um lugar, sabe? Tipo, vou tentar bater na mesa para fazer um som, tipo assim, sabe? Tipo, eu não sei se deu para ouvir direito. Tipo, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Em alguns momentos, em algumas estrofes, a gente vai ver algumas colocações que trazem a sensação de como se fossem as ondas do mar, sabe? Que sobem e abaixam, que vão e que vêm, né? Então, assinalados, Lusitana, navegados, Taprobana. Não sei se vocês percebem esse som que ora aumenta, fica mais agudo e ora fica mais grave, sabe? Como se fossem as ondas do mar, que eles estivessem navegando mesmo. Sinalados, Lusitana, navegados, Taprobana, esforçados, Humana. É mais ou menos esse o movimento, tá? A ideia trazida por esse esquema rítmico, por essa organização aí do texto, a ideia seria trazer essa sensação de que a gente está no mar, entendeu? Então, talvez essa ideia do aconchego, né, que vocês falaram, essa coisa do mar, quando você está no mar, as ondas vão e vêm, sobe e desce, tá? Então, percebam que tem um sentido fazer isso e que deve ter dado muito trabalho, né? Não tenho dúvidas. Por isso que eu fico fascinada com esses escritores, né? É muita genialidade, assim. Bom, próximo ponto, nós temos a invocação. Não é a invocação do mal, fiquem tranquilos, tá? A invocação é um momento que a gente vai ter na obra, que é um momento em que o autor, o narrador, ele vai pedir inspiração às musas. Era muito recorrente ali na Antiguidade Clássica, né? Nessas epopeias. E aqui no caso dos Lusíadas, como a gente está num contexto português, Camões ele vai pedir inspirações às musas, às ninfas do Rio Tejo, um dos rios mais importantes ali de Portugal. Então ele vai pedir inspiração a essas Tagides, tá? O caminhão do gás está passando para variar. Algo bem icônico, né? Fazer a leitura dos Lusíadas com esse fundinho aí. Não sei se combina muito. Mas eu vou ler para vocês, então, a invocação, tá? E diz assim: E vós, Tagides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas, Febo ordene, que não tenham invejas de Hipocrene. Então, o ritmo continua o mesmo. E aqui a gente vê a alusão, né? A menção a várias figuras mitológicas, tá? Então, isso é uma marca aí do classicismo, dos clássicos. Depois, nós temos a dedicatória. Todo livro, né? Alguns livros, algumas obras, elas têm um espaço em que o autor dedica a obra a alguém, né? A mãe, o pai, o avô, o cachorro, enfim, a, a, a ele mesmo, né? As pessoas mais egocêntricas, assim. E aí a gente tem, então, esse momento da dedicatória, e Camões ele vai dedicar a obra, pasmem, ao rei de Portugal, né? Gente, ele estava sendo financiado pelo rei, né? Precisa ter um agradinho ali. Então ele dedica a obra a Dom Sebastião, então rei de Portugal. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, vê-se também no meio do hemisfério, e quando desce o deixa derradeiro.
Vós que esperamos jugo e vitupério do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do Santo Rio. Percebam que em todas as partes o esquema rítmico é o mesmo, tá? Então, essa aqui são só algumas estrofes que eu peguei de exemplo, de cada parte, mas a obra vai além disso, tá? Lembrando, nós temos 1.102 estrofes dessa aqui. Então, é uma obra bem grande, mas é muito legal, muito interessante. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Bom, e aí a gente vai para a narração, que é a parte mais longa do poema, né? Então, vai começar aí, né? Começa já com os portugueses em alto mar, e vai narrando aí esses episódios da navegação, luta com Baco, e vai trazer também história de antigos reis portugueses, vai trazer alguns mitos, né, portugueses aí. Então, é uma obra bem completa, tá? Então, a parte da narração é a parte mais extensa. E começa assim, ó. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Da branca escuna os mares se mostravam, cobertos, onde as proas vão cortando. As marítimas águas consagradas, que do gado de Proteu são cortadas. Então já começa com os portugueses em alto mar. No final, nós temos o epílogo. Então, no fim da obra, tem ali um comentário, né? Alguns livros que a gente lê também tem um epílogo ali. Então, Camões ele vai encerrar o poema. E é muito curioso porque nós temos uma epopeia que vai narrar, né, vai louvar um herói, nesse caso o povo português. Camões, a obra toda vai louvando, vai falando das qualidades, todo orgulhoso do próprio povo. E aí chega no fim da obra, ele encerra a obra totalmente desiludido. Vocês têm alguma ideia do porquê que ele acaba decepcionado com a pátria? Por que será que Camões, né, perdeu aí toda a ilusão, todo esse sentimento inicial? Alguma ideia? Pro, é aleatório, mas com quantos anos Camões escreveu esse poema? Não me lembro. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa informação. Nossa, eu vou procurar depois a idade, que eu não me lembro. Beleza. Vou procurar, depois eu mando para vocês. Deixa eu ver. Aqui eu não tenho essa informação. Eu sei que levou bastante tempo para ele terminar essa obra. Foram muitos anos assim. E aí, alguma ideia do porquê? Talvez ele esteja desiludido? A gente vê, né, que cabe ressaltar o contexto histórico. Lembra da expansão marítima, das grandes navegações? Olha só como ela aparece, como ela influencia essa grande obra, né? Então, de fato, os portugueses saíram, né, para essas expedições e tudo mais, e Camões vai escrever sobre isso. E talvez num primeiro momento ele fique encantado, ele começa a valorizar, né, a inteligência do povo português, toda a habilidade nessas expedições marítimas, né, e tudo mais. Só que com o passar do tempo,
ele vai percebendo que o povo português ele está fazendo isso, essas expedições, pelos próprios interesses, né? Que o povo português talvez tenha o coração endurecido, enfim, ele se vê decepcionado, tá? E no final de tudo, ele ainda pede para que as musas, aquelas mesmas musas que ele pede inspiração, ele pede para que elas calem o seu canto, para que ele não fale mais, para que ele não cante mais o povo português. Vejam comigo, olha, ele diz assim: no não mais musa, no mais que lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mal se acende o engenho, não no dá a pátria, não, que está metida. No gosto da cobiça e na rudeza, de uma austera, apagada e vil tristeza. Então ele fica decepcionado com o próprio povo, né? Que é endurecido, que só pensa nos próprios interesses, né? Eu acho que ao longo da obra ele vai resgatando a história de antigos reis portugueses, alguns mitos, né, que surgem aí, e ele vai percebendo a maldade, algumas coisas duvidosas, erradas, né, que aconteceram, que tem ali ao longo da história. E aí ele termina triste, desolado. Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Perdão, você pode repetir? Uhum. Eu perguntei se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês têm dúvidas. Pode falar, Levi. É nesse caso desse tema. Tá me escutando, professora? Tô Não sei se ouvindo. tá. Aí, beleza. No caso desse tema que você falou, dessa desilusão, ele também expõe isso em alguns dos poemas dele, fora algum soneto, alguma coisa assim? Tipo, da experiência mesmo que ele teve nas viagens. Uhum. Nos sonetos, a gente vai ter alguns temas mais universais, mais líricos. Não me lembro de ter algum soneto que fale especificamente do povo português, da pátria, nem nada disso. Mas além dos sonetos, ele também escreveu algumas éclogas, né? Que são poemas de lamento e de tristeza. Então, eu não me lembro se nesses poemas ele vai expor essa desilusão em relação à pátria. Isso vai ser muito mais forte na epopeia, nos Lusíadas, porque ele está falando justamente disso nesse momento, tá? Nos outros, ele vai falar mais de questões existenciais mesmo, de desconcerto do mundo, mas de maneira geral, assim, não citando diretamente a própria pátria. Eu posso estar equivocada, mas, se eu não me engano, na obra lírica é mais para esse lado mais amplo, assim, mais existencial do que a gente vê aqui no próprio Lusíadas. Bom, então, como eu falei, sonetos, né? Então, é um livro publicado póstumamente. Eu não vou falar dos sonetos agora, porque a gente vai ter uma aula sobre isso, então eu não vou dar spoilers, tudo bem? Então, tudo isso aqui a gente vai ver na próxima aula. E o assunto de metrificação eu também vou deixar para a próxima aula, para não confundir muito a cabeça de vocês, tá? Que a gente tem alguns exercícios aí para fazer depois. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui? Tranquilo. Bom, eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu tinha preparado. Peraí, que eu já ligo a câmera. Voltei. Eu tinha preparado, na verdade, uma música atual, né? Que nos faz relembrar um pouquinho desse período, tá?
Na aula de história, vocês vão ver vão falar sobre isso, né? A Gi vai explicar melhor. Mas nesse momento do Renascimento, os artistas eles eram financiados, né? Porque era tudo muito caro, tinta era caro, né? E tinham as pessoas que financiavam, que compravam essas obras, que eram os chamados mecenas. Então, as pessoas que compravam, que financiavam essas obras de arte, tá? E aí tem uma música da Clarice Falcão que se chama A Volta dos Mecenas. E a gente pode associar muito a esse momento do Renascimento, e inclusive ela cita isso, né, na música. O meu plano é tentar tocar para vocês, né? Só que assim, não criem expectativa, tá bom? Não criem expectativa, porque de verdade eu sou uma negação. Mas como eu tô com esse probleminha aí do PC, peraí. Vocês estão preparados para mais uma vergonha alheia? Uhum. Bom, deixa eu colocar aqui a cifra então. Peraí. Gente, sério, não criem expectativa, tá? Eu vou tocar porque eu tenho medo do YouTube também travar o vídeo por direitos autorais, né? Quando a gente compartilha outra música, às vezes tem isso, né? Vocês podem procurar, depois eu vou mandar o link para vocês é da Clarice Falcão, não sei se vocês conhecem, mas depois eu mando para vocês ouvirem a versão original, que fica bem melhor do que isso aqui. Mas prestem atenção na letra, tá? Que ela fala justamente sobre os mecenas, né? E sobre a Renascença. Tudo bem? Então vamos lá. Não sei se isso aqui tá afinado, não, mas vamos tentar. Aonde foi aquele moço bom da Renascença, pai gentil das fábulas, romances e poemas? Quem vai sustentar conosco o peso dessa pena? Estamos todos esperando a volta do Mecenas. E você diz: olha, que lindas as rosas, quando eu digo acorda. Quem se importa? Quando foi que entramos nesse estado de demência? Cada nova década aumenta a decadência. E quem é que toma as divinas providências? Eu não tenho pressa, mas me falta paciência. E você diz: olha, que lindas as rosas, quando eu digo acorda. Quem se importa? Pois ainda há tempo para nova renascença, para abençoar nossos romances e poemas e fazer sorrir. Distinta dessas novas penas, haverá de vir um dia a volta do Mecenas. Olha o raiar da aurora, quem dormir agora vai perder a hora de ver o sol nascer, de ver o sol nascer, de ver o sol nascer. Gente, é isso, é o melhor que eu posso fazer. Enfim. Infelizmente eu não consegui colocar a letrinha ali para vocês cantarem junto, né? A gente já tentou fazer isso algumas vezes no cursinho, mas no Google Meet acaba acaba ficando muito desincronizado, né? Porque o tempo é um pouquinho diferente. Aí virar uma bagunça toda. Mas agora vocês podem
cantar e ouvir. Eu vou mandar o link para vocês, porque é muito bonitinho, de verdade, né? E Clarice Falcão canta muito melhor. Mas é só uma alusão aí que a gente pode fazer, tá? Essas referências, porque, como eu disse, muitas vezes no vestibular, né, o que garante que não caia, de repente, a música da Clarice Falcão e para você responder algo sobre o Renascimento, tá? Então, é muito bom a gente a gente poder fazer essa ligação, entender, né, essa intertextualidade que pode acontecer. Tá? Como eu falei, a literatura, as escolas literárias, elas não são coisas mortas e paradas, né? Não é porque aconteceu lá no século XVI que a gente não vai ter referências ainda na nossa contemporaneidade, tá certo? Dúvidas? Se vocês quiserem autógrafos, entendeu? Eu posso mandar para vocês um autógrafo digital. É isso aí. Ok? Gente, então encerramos por aqui a nossa aula, tá certo? Nos vemos na próxima semana aí. Revejam o conteúdo se tiverem dúvidas e se puderem, né, ir lendo alguns dos sonetos. Eu vou ver a listinha certinho para mandar para vocês também, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada pela atenção e paciência e nos vemos na próxima. Até mais.